A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desista, porque a vitória já te pertence por meio de Jesus Cristo. Então nós não podemos desistir, porque Deus providenciará o escape. Deus sabe e conhece cada desafio que você está enfrentando. E Ele tem uma solução específica para essa dificuldade que você está passando. E como nós podemos esperar? Porque a Bíblia diz que Abraão esperou com paciência e recebeu a promessa. Aquele patriarca recebeu a promessa de Deus quando ele ainda tinha 75 anos, mas só recebeu a promessa de Deus quando ele já tinha 100 anos. Abraão precisou esperar 25 anos até receber a sua promessa. Mas é claro que Deus sabe o tempo ideal para você, Ele sabe até quando você pode suportar. Você só precisa ter a certeza de uma coisa, que Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. E a Bíblia está cheia de promessas para nós em todas as áreas das nossas vidas. Então nós só precisamos confiar nessas promessas e crer que Deus irá cumpri-las, cada uma em nossas vidas. Então Ele vai cumprir, espere com paciência. No Salmo 40, Davi também diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o meu pedido de socorro. Então, espere confiantemente. E como nós podemos fortalecer o nosso coração enquanto nós esperamos? A Bíblia mostra para nós também que Abraão, no capítulo 4 aos Romanos, Paulo diz que Abraão não se enfraqueceu na fé. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, crendo que aquele que prometeu é poderoso para cumprir com as suas promessas. Então devemos nos fortalecer na fé, como fez Abraão. E como nós fortalecemos a nossa fé? Uma coisa que nós precisamos entender e nos apropriarmos é que a fé é sempre positiva. A fé nunca é negativa. Tudo que nós esperamos do Senhor, precisamos crer de maneira positiva. Inclusive também o autor aos Hebreus diz que Abraão, quando foi levar Isaque para o sacrifício, Deus pediu a Abraão que entregasse Isaque como forma de sacrifício. Abraão deveria matar Isaque, sacrificar Isaque para oferecer a Deus. Esse foi o pedido do Senhor para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão levou o rapaz confiando em Deus, que Deus iria prover o cordeiro. E o autor aos Hebreus vai dizer que Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaque. Olha bem, Abraão acreditava que ao sacrificar o próprio filho, Deus iria ressuscitá-lo depois disso. Mas é claro, nós conhecemos a história quando Deus diz para Abraão que não deveria sacrificar o rapaz. Quando ele estava pronto para obedecer ao Senhor, o anjo de Deus disse: não faça mal ao rapaz. Então Deus proveu o cordeiro que Abraão precisava. Então Abraão tinha uma expectativa positiva. Também no Salmo 23, nós conhecemos muito bem, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estava com ele. Olha só como mesmo diante da pior das lutas, devemos confiar que o Senhor nos livra. Ele diz assim: e Ele prepara uma mesa, um banquete para mim na presença dos meus inimigos.
Então, mesmo na presença dos seus inimigos, a Bíblia diz que nós temos inimigos espirituais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, mas é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Esses são os nossos inimigos. Deus prepara para nós um banquete, uma mesa na presença dos nossos inimigos e enche o nosso cálice até transbordar. Então, essa deve ser a nossa expectativa. Também Abacuque, no capítulo 3, nós cantamos inclusive muito esse texto que diz: ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no pasto, enfim, ainda que a escassez aconteça, ele diz assim: o Senhor é minha fortaleza, ou seja, ele me protege. O Senhor me dá pés como da corça. Olha bem, agilidade, velocidade, disposição. Ele fala assim, ele me coloca nos lugares altos. Lugares altos são lugares de proteção, lugares estratégicos. Então, Abacuque acreditava que mesmo que faltasse tudo para ele, o Senhor não iria desampará-lo. A fé sempre é positiva. Confie no Senhor. Não deixe que o diabo, o inimigo, ou até mesmo que pessoas digam para você que você não vai conseguir, que esse problema não vai se resolver, que o pior vai acontecer. Não creia nisso. Creia nas promessas. Creia no Senhor, na bondade, na fidelidade dele, porque ele vai cumprir cada uma delas na sua vida. Basta tão somente você confiar, você crer no amor e na bondade do Senhor. Olha como o apóstolo Paulo também esperava, a expectativa do apóstolo Paulo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo passou por alguma luta, alguma tribulação, que ele diz aqui que deu a sentença de morte para ele. Eles haviam desesperado até da própria vida, porque não havia mais solução. Mas ele está dizendo aqui que isso aconteceu para que eles confiassem no Deus que ressuscita os mortos, o qual havia livrado eles, e eles esperavam, eles confiavam que Deus continuaria a livrá-los. Então essa deve ser a nossa expectativa, a nossa certeza, que Deus irá nos livrar, porque Ele não permite que sejamos provados além da nossa força. Juntamente com a provação, Ele providencia o escape, porque Ele é fiel. É assim que o texto diz, porque Ele é fiel. Fiel é aquele que cumpre com suas promessas. O Salmo 91 também, que muitos acreditam, inclusive a tradição judaica, acredita que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Ali naquele salmo, ele diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Então, ele fala que o terror noturno, a praga que mata ao meio-dia, nada disso nos alcançará, mas nós só veremos com os nossos olhos o castigo dos ímpios. Então, Moisés também, se ele foi o autor do Salmo 91, essa era a expectativa dele. Então, tenha essa expectativa sim, você fortalece a sua fé para que você possa esperar confiantemente no Senhor, com paciência, e não desistir, não desista. Por quê? Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas a Bíblia diz que nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que perseveram,
e alcançam as promessas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.